Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa de oração. Agradecemos a Deus e a espiritualidade pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Vamos então dar início aos nossos trabalhos. Pedimos que permaneçam em silêncio, desliguem ou coloquem no silencioso os vossos celulares. Mentalizem a espiritualidade, mentalizem tudo o que vocês desejam, que nesse momento toda a espiritualidade está aqui nos assistindo. Vamos então dar início com a prece de abertura, onde eu gostaria que todos vocês me acompanhassem. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazei com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignai vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que nos sentimentos dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médios que encarregados de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes está confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele empreguem o fervor e o recolhimento necessários. Se na Assembleia se encontrarem pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abri seus olhos à luz e perdoai-lhes como nós nos perdoamos se vieram com intenções malévolas. Rogamos notadamente ao Espírito de Miguel Arcanjo, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar sobre nós. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa de oração. Filhos, hoje eu venho aqui para lembrar vocês da importância de realmente se conectar com Deus e de se conectar consigo mesmo, de ver o que você está precisando naquele momento, avaliar os seus sentimentos principais, os seus pensamentos principais, para que vocês consigam manter uma linha de equilíbrio na vida. Se vocês estão aqui dentro do Miguel Arcanjo, estejam realmente aqui dentro, com seus pensamentos voltados para Deus, com seus pensamentos voltados para a sua vida, porque você deseja atingir, porque você deseja melhorar, por os agradecimentos que você deve fazer. Por que eu estou falando tudo isso? Porque assim como a rotina de vocês fazem tudo no automático hoje em dia, infelizmente a fé de vocês também tratam da mesma forma. Vocês fazem as suas orações no automático, vocês vêm para uma casa de Deus no automático, vocês estão aqui no automático, aí termina a palestra, sobe, toma o passe, daí já desce a escada, já pensando nas coisas que tem que fazer saindo daqui, e que tem que dar tempo, enfim, é tudo uma correria tão grande que vocês não aproveitam de fato os momentos em que você deveria estar cuidando de você, cuidando da sua vibração, cuidando da sua energia. Quando vocês estão fazendo suas orações em casa, filhos, estejam concentrados na oração que você está fazendo. Estejam concentrados na energia que está no seu entorno. Será que a sua casa ela está vibrando positivamente? Será que as pessoas que estão morando ali com você, os pensamentos, as atitudes delas estão sendo mais positivas do que negativas? Será que vocês estão conseguindo um equilíbrio?
Não esteja só na sua casa por estar. Não esteja só nos lugares por estar, filhos. Observem ao redor de vocês. Por que eu falo isso? Porque às vezes vocês precisam ficar atentos se você não está num lugar que você precisa pedir proteção para você. Se você não está falando com alguém que tem uma energia negativa e você precisa pedir proteção. Ou se você não está falando com alguém que está muito necessitado de ajuda e a sua oportunidade de fazer uma oração pedindo ajuda por essa pessoa. Não estejam no automático o tempo inteiro. Olhem para si, pensem em si, olhem para a sua casa, olhem para os ambientes que você frequenta, olhem para as pessoas que você convive, olhem ao seu redor. Vocês estão aqui para evoluir e conviver entre si. E uma coisa leva a outra. Se você consegue conviver em harmonia com as pessoas ao seu redor, você automaticamente começa a evoluir um pouquinho mais. Porque quando você consegue conviver em harmonia com outras pessoas, quer dizer que você está conseguindo controlar seus próprios sentimentos, suas próprias expectativas, está conseguindo se proteger de energias negativas, está conseguindo emitir energias negativas. A convivência, filhos, harmônica, ela traz uma evolução. Então, se vocês estão aqui, estejam aqui, prestem atenção nas palestras, prestem atenção nas energias dos passes, prestem atenção no que você sente enquanto está aqui, faça suas orações. Na sua casa a mesma coisa, com as pessoas que você convive a mesma coisa. Não vivam no automático. Vocês não estão aqui, filhos, para serem simplesmente pai de alguém, mãe de alguém, marido, esposa, amigo, filho, chefe, colega de trabalho. Não é só sobre isso. É muito mais sobre convivência e como você lida com as diferenças, com as situações difíceis e que tipo de aprendizado você tira disso tudo. Então sejam mais atentos, sejam mais conectados com a sua fé, com o Pai Criador, porque é para isso que vocês estão aqui. Esse é o principal objetivo. O resto é consequência. Que Deus abençoe. Boa noite a todos. O tema de hoje da palestra é Fatalidade e Livre-Arbítrio, a visão espírita. Somos donos do nosso destino? Somos marionetes nas mãos do destino? Ou somos os donos da nossa própria vida? Na visão espírita, o livre-arbítrio se manifesta em dois momentos cruciais da nossa jornada. O primeiro acontece antes de reencarnarmos. O nosso espírito, já amadurecido por outras existências, tem a liberdade de escolher as provas e desafios que enfrentará na próxima vida. Pensem nisso como um plano de estudos para a evolução. Um espírito que precisa aprender a humildade pode escolher uma vida de pobreza. Um que precisa vencer a vaidade pode optar por uma posição de destaque para ser testado. É uma escolha pessoal, feita com base nas necessidades de crescimento. O segundo acontece durante a vida terrena. Mesmo que tenhamos feito uma escolha prévia, não somos escravos dela. A cada momento, o livre-arbítrio nos dá a capacidade de resistir ou ceder às influências e tendências. A pessoa que escolheu uma vida de desafios financeiros para aprender a ser honesta, ainda tem a liberdade de roubar, se assim o quiser. Se ela cede à tentação, ela fracassa na prova que ela mesma escolheu. Se age com integridade, ela avança. E a fatalidade realmente existe? Sim, mas não da forma como a maioria das pessoas pensam. A fatalidade não significa que cada detalhe da nossa vida já está escrito em algum lugar. Isso faria de nós meros robôs,
sem vontade própria. Na verdade, a fatalidade é o resultado das nossas próprias escolhas, as dificuldades, o ambiente familiar, as tendências que trazemos conosco. Tudo isso é a consequência fatal de que nosso espírito programou para si mesmo. Ou seja, a fatalidade não é um decreto externo, mas sim o ponto de partida que nós mesmos definimos. Então, como esses dois conceitos se relacionam? Pensem na vida como uma viagem. A fatalidade é um mapa que escolhemos antes de partir. Esse mapa define o caminho principal, os desafios do terreno e os principais pontos de referência que encontraremos. Mas o livre-arbítrio é a direção que tomamos a cada encruzilhada. Posso seguir o caminho principal ou desviar por um atalho perigoso. Posso parar para ajudar alguém ou seguir adiante sem me importar. O mapa foi traçado por nós, mas a jornada é construída por nossas escolhas diárias. É por isso que, mesmo em meio às dificuldades programadas, uma pessoa que age no bem pode se poupar de muitos sofrimentos. A bondade e o auxílio ao próximo são atos do livre-arbítrio, que têm o poder de amenizar as consequências de nossas más escolhas do passado. O Espiritismo nos ensina que o mal que nos atinge não nos faz tanto mal quanto o mal que nós mesmos fazemos, porque ao fazer o mal, estamos usando o nosso livre-arbítrio para nos afastar do caminho da luz, comprometendo o nosso futuro. Portanto, somos, sim, donos do nosso destino. Cada um de nós decidir se o seu caminho será de evolução e luz ou de estagnação e dor. Que assim seja. Boa noite a todos, meus irmãos. Que a paz do Mestre esteja com cada um de vocês. Filhos, a vida não é feita de azar, sorte, coincidências, até o destino, como vocês entendem. Quando vocês, antes de retornar para cá, para a Terra, antes de reencarnar, vocês participam da programação da encarnação de vocês. Vocês vão estar sendo ajudados por um mentor a programar tudo aquilo que vocês gostariam de refazer, que vocês entendem que na encarnação anterior cometeram erros, e coisas que vocês ainda não conseguem para botar em prática, sentimentos. Então você pede para as situações da tua vida, está sempre te ensinando, te mostrando isso. Então você já está lá no plano espiritual usando o teu livre-arbítrio. Então não é uma programação feita por Deus ou pela espiritualidade que te obriga a seguir aqui. Uma coisa que sempre gera às vezes muitos conflitos, que é a família está pré-escolhida lá em cima. Os pais, os filhos e os parentes mais próximos, todos sabem que vão vir naquela família, que vão nascer naquela cidade, naquele estado, naquele país. Isso tudo vocês já fizeram uma programação lá, para quando chegarem aqui seguir essas linhas básicas. Mas isso não quer dizer que é uma coisa que tem um começo, um meio e fim programado, não. Vai depender do teu desempenho aqui. Se você, às vezes, provas que você colocou no teu caminho, porque tudo na encarnação está ligado a sentimentos. É isso, é sentimentos. Como conseguir lidar com eles, com os positivos, com os negativos, como lidar com os teus sentimentos, com os sentimentos dos outros, porque o resto tudo é material, o próprio corpo, e isso vai ficar aqui. Então, às vezes, você tem dificuldade de lidar
com sentimentos básicos, às vezes que até o amor, o perdão, a paciência, o equilíbrio. Então você pede para a tua encarnação serem testes para isso. Então a encarnação é um verdadeiro teatro, mas não tem ninguém manipulando vocês. É vocês que estão no dia a dia decidindo qual é o caminho que vocês querem seguir. O livre-arbítrio é uma coisa extremamente poderosa, nem a espiritualidade vai contra isso. O que você decide para a tua vida vai acontecer. Só que no momento que você decide alguma coisa, as consequências disso, positivas ou negativas, você vai ter que lidar com elas. Isso até seria uma fatalidade. Você vai ter que lidar conforme você está caminhando, conforme as suas atitudes estão sendo tomadas. Então é plantar e colher. Você planta e você planta cada minuto da tua vida. É isso que vocês têm que entender. Tudo que vocês estão pensando, fazendo, agindo durante o teu dia, a tua semana, o mês e assim por diante, são pensamentos, atitudes que geram energia, e como toda energia emitida, uma parte é tua e a outra é direcionada à pessoa que você direcionou. Essa é uma das grandes justiças do nosso Pai. Você não precisa de alguém para te defender, para ir para uma boa colônia, ou para te defender que você merece isso ou aquilo. É as energias que te envolvem, da tua consciência, da tua maneira de pensar que define isso. Então, toda vez que você deseja alguma coisa para alguém, o nosso Pai é justo, ele diz, uma parte é tua. Então, se você está desejando mais coisas boas para você e para os outros, com certeza você está cercado de energias positivas, emitidas por você. Agora, se você está desejando muita coisa ruim para os outros, você também está cercado por esse tipo de energia. E quando você deseja mal para alguém, essa uma parte da energia é tua, a outra parte você direcionou para aquela pessoa. Se ela realmente também está fazendo errado, pensa da mesma maneira, energia semelhante se atrai, a pessoa vai receber aquela energia. Só que você também vai puxar parte da energia dela, porque vocês criam um vínculo. Então uma parte do que ela manda vai vir para você também. Então você vai se cercando de energias negativas. E é isso que define a tua vida, é só você, a tua maneira de agir. Deus não é um velho de barba branca, cabelo branco, sentado num trono e decidindo, esse vai para o inferno, esse não vai. Qual é o pai que jogaria um filho no inferno para ver o resto da eternidade? Não, depende só de você, das tuas atitudes, dos teus pensamentos, da tua maneira de agir. É a energia que te cerca. Ah, mas daí os espíritos negativos, os obsessores e assim por diante, vai na mesma linha. Se você tem uma energia, claro que uma hora ou outra todo mundo tem problema, se irrita, se incomoda, mas se a tua energia de maneira geral for mais equilibrada, a maior frequência for de equilíbrio, as pessoas podem desejar mal para você, podem fazer trabalhos para você, aquilo vai bater em você. Se você não tem o mesmo tipo de energia, pode ser até que aquele dia você não se sinta muito bem, mas não vai passar disso. Agora, se você também tem o mesmo tipo de energia da pessoa que está te invejando, ou te desejando mal, ou fazendo um trabalho, você vai absorver tudo, porque você está usando o teu livre-arbítrio para definir que isso é uma energia boa para você. É uma energia de desejar o mal, de reclamar, de falar o tempo todo de todo mundo. Às vezes tem gente que levanta reclamando e dorme reclamando. É uma energia negativa. Então você está definindo e decidindo que é esse tipo de energia que você quer que te cerque. E daí os espíritos que gostam desse tipo de energia, pouco evoluídos, esses vão chegar perto de você. E a maioria, os primeiros que chegam, nem te desejam mal. Eles só entendem que aquele tipo de pensamento que você tem é o mesmo que ele tinha, ele entende aquilo como certo e encosta em você por uma amizade. Mas claro que a energia dele também é pesada. Então a gente às vezes fica se preocupando com o que o outro fala, do que o outro pensa, do que o outro faz, e se preocupa muito pouco com o que realmente, efetivamente cada um de nós faz. Como que é o teu dia a dia, a tua maneira de pensar, de agir, o que você está desejando para você e para os outros.
E eu friso muito para você porque tem pessoas que não precisam de inimigos. Elas acordam, passam o dia dizendo que não merece nada, que nada vai dar certo, que nada vai resolver, que não vai melhorar nisso, naquilo, naquele outro. Livre-arbítrio. Você está desejando isso? As entidades de luz, o teu anjo da guarda, espírito protetor, ele vai estar tentando te intuir para você mudar a tua linha de pensamento, mas ele não pode obrigar a fazer isso. E você também atrai pessoas vivas e desencarnadas que vão te ajudar no que você quer. Os desencarnados que gostam desse tipo de atitude vão se aproximar de você, e os encarnados também, que às vezes gostam desse tipo de atitude, vão se aproximar de você. Se você é aquela pessoa que às vezes tem muita dificuldade de perdoar, você vai sempre ter no teu caminho pessoas que vão ficar testando para ver se você aprende a perdoar. Por que isso funciona assim? Castigo não, é aprendizado. Enquanto você não aprendeu, que você se irrita, você não consegue perdoar ninguém, você não tem tolerância, é esse tipo de energia que você está envolvendo, você vai atraindo encarnados também que vão te testar nisso, porque ambos têm o mesmo tipo de energia. E enquanto alguém não aprender e começar a modificar, vocês vão ficando nesse ciclo. É assim que funciona. Então, filhos, às vezes vocês se preocupam tanto em querer que o outro mude a maneira de agir, que o outro faça diferente, que o outro está errado. Comece a olhar para dentro de você. Se você tem dificuldade de usar o teu livre-arbítrio para você fazer as coisas como você gostaria, outra pessoa também tem. Então é mais fácil você aprender a lidar com as pessoas que pensam e agem diferente sem te afetar tanto, do que querer que o mundo inteiro em volta se ajeite para você ficar calmo e equilibrado. Lembrem-se, encarnação não é fácil, não é paraíso. Encarnação é uma aula prática de sentimentos. Então todo sentimento que você tem dificuldade de lidar vai sempre ter alguma situação te testando nisso. E como se fala, né? À medida que você aprende, os testes são amenizados ou até retirados, porque ninguém está aqui do lado espiritual falando para fazer ninguém sofrer. A gente entende quando você está aprendendo que a tua energia está mudando, vai se afastando as coisas. E por que daí a gente pode ir afastando as coisas? Porque daí você tem um merecimento, porque você está agindo de uma maneira diferente, pensando de uma maneira diferente. Agora, se você passa o dia com raiva de Deus e de todo mundo e reclamando, é esse tipo de energia, você atrai pessoas dessa maneira, nós não podemos ir contra a tua decisão. Então olhem para dentro e pensem, o que eu fiz no dia de hoje que foi muito errado? Não faça mais, você já viu que dá errado. E o que eu fiz hoje que foi muito bom? Continue tentando fazer. Olhe para o lado e veja dos exemplos dos outros. Tem pessoas que convivem com alguns que fazem um monte de coisa errada, mas ele vai fazer igual que para ele vai dar certo. Não vai dar certo. A situação é a mesma. Aprenda com o exemplo dos outros, tanto o lado positivo como o negativo. E não também culpe Deus, a espiritualidade, as pessoas que não gostam de você. Ninguém tem o teu destino na mão, é só você. E cabe a você determinar o caminho que você quer seguir. Aprendendo uma coisa muito básica que repetimos inúmeras vezes aqui no centro: paciência e equilíbrio. Está irritado, está nervoso, não faça nada, não converse, não discuta, se afaste. Quando você se acalmou, você vai lá e conversa. Porque quando vocês estão irritados, vocês atraem espírito para o lado de vocês, que são péssimos conselheiros. Então, não dá para culpar a eles, apesar de eles terem uma responsabilidade, porque você permitiu que esse espírito se aproxime de você. E a gente permite que se aproxime ou que se afaste de acordo com os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Que a paz esteja com todos vocês.